Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: uma derrota de Macri afetaria o governo Bolsonaro? Essa pergunta ela tem tudo a ver com o resultado das eleições primárias na Argentina, realizadas nesse último domingo, dia 11 de agosto. O resultado foi uma cachapante vitória da chapa Alberto Fernandes e Cristina Kirchner Fernandes. A chapa peronista conseguiu uma vitória imprevista em qualquer das pesquisas de opinião. Embora essa chapa fosse colocada como favorita para recolher a maioria nas eleições primárias, ninguém jamais registrou que essa maioria poderia ser tão avassaladora. A chapa Fernandes-Fernandes, a chapa entre Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, superou a marca dos 47% dos votos nas primárias. E Macri ficou abaixo dos 33%. Se esse resultado se repetir no dia 27 de outubro, quando ocorrem as eleições presidenciais na Argentina, a chapa peronista será vitoriosa ainda no primeiro turno. Para que vocês possam compreender melhor esses resultados, é necessário a gente informar como funciona o sistema eleitoral na Argentina, que é bem diferente do sistema brasileiro. Na prática, as eleições argentinas têm 3 turnos. As primárias, o primeiro turno da eleição presidencial e o segundo turno da eleição presidencial. No primeiro turno, são as primárias dos partidos. São apresentadas as listas que vão disputar as eleições internas de cada um dos partidos. Partidos que tiverem só uma lista também participam das eleições primárias. Nessas eleições primárias estão aptos a votar todos os eleitores argentinos e vão escolher a fórmula eleitoral da sua predileção. Se houver, por exemplo, mais de uma fórmula disputando no Partido Peronista, vai escolher a fórmula preferida. É a mesma coisa em qualquer outro dos partidos. Apenas as fórmulas que tiverem 1,5% ou mais dos votos podem participar das eleições presidenciais do dia 27 de outubro. Quem tiver menos de 1,5%, os partidos que tiverem menos de 1,5% não podem participar das eleições, não poderão participar das eleições presidenciais. Então é um processo eleitoral no qual a massa dos inscritos participa. Ontem a participação esteve por volta dos 75% dos 34 milhões de eleitores na Argentina. É como se fosse um dia de eleição presidencial. E é neste contexto que a chapa Alberto Fernandes e Cristina Kirchner teve 42,3% e a chapa liderada por Maurício Macri, o atual presidente, teve 32%, um pouco mais de 32%. O primeiro turno das eleições presidenciais, portanto, se realizam apenas com os candidatos que tiveram 1,5% ou mais dos votos nas primárias. Ganha eleição ainda no primeiro turno qualquer candidato que tenha 40% dos votos, desde que fique 10% acima do segundo colocado, ou o candidato que tiver 45% da votação, não importa a distância que estiver do segundo colocado. Somente há terceiro turno na eleição presidencial argentina, no caso de, no dia 27 de outubro, quando ocorre o primeiro turno, nenhum candidato tiver 40%, com 10% de distância mínima em relação ao segundo colocado. Fora deste contexto, não há segundo turno e a eleição se realiza no
a vitória é consumada ainda no primeiro turno, se um dos candidatos tiver, repito, 40% dos votos, com 10% de distância em relação ao segundo colocado, ou 45% dos votos, não importa a distância que tiver daquele que vier imediatamente atrás. Por que é importante essa informação? Porque com o resultado das primárias de ontem, passa a ser previsível, factível, passa a ser a tendência dominante do processo eleitoral argentino, a vitória da chapa Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, ainda no primeiro turno, que se realizará no dia 27 de outubro do corrente ano. Qual é a importância disso para nós brasileiros? Muita. Qualquer que seja o resultado das eleições na Argentina, a vitória de Macri ou a vitória da chapa Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, a chapa do peronismo, tem uma repercussão dentro do Brasil. Tem uma repercussão no conjunto da América Latina e também nas nossas fronteiras. Vamos nos recordar que a partir de 2008 se estabeleceu no nosso subcontinente uma importante ofensiva, uma possante ofensiva conservadora. Depois de seguidas vitórias das forças de esquerda no início do século XXI, a direita veio organizando, a partir dessa data, como referi, 2008, uma ofensiva político-eleitoral. Derrubou governos progressistas importantes, recorrendo a golpes parlamentares, como foi o caso do Paraguai, de Honduras e, evidentemente, do Brasil, com a derrubada do governo da presidenta Dilma Rousseff, ou ganhou eleições, como foi o caso da própria Argentina, quando Macri vence o candidato do peronismo, o candidato de Cristina Kirchner, que era, então, a presidenta do país. A direita ganha eleições não apenas na Argentina, ganha eleições importantes também no Peru, ganha eleições importantes, embora indiretamente, no Equador. No Equador, a esquerda ganha as eleições, mas o governo é cooptado pela direita e se volta contra o ex-presidente Rafael Correa. São todos dados que vão mostrando essa ofensiva conservadora no continente nos últimos 10 anos. É verdade que essa ofensiva encontra resistência, embora tenha colhido importantes resultados políticos e eleitorais, também encontrou ossos duros de roer. O caso mais emblemático é a Venezuela de Nicolás Maduro, que pressionada por todos os lados, com bloqueios, sanções, tentativas de golpe de Estado, mesmo assim a Venezuela se mantém na sua trilha constitucional e o governo Nicolás Maduro sobrevive. O mesmo pode-se dizer sobre a Bolívia de Evo Morales, que também enfrentará eleições nesse corrente ano. Uma vitória do peronismo na Argentina, no dia 27 de outubro, uma vitória do peronismo na Argentina nessa sucessão presidencial em curso, representaria, pelo peso político, cultural e econômico da Argentina, representaria uma duríssima derrota para a estratégia conservadora na América Latina e desestabilizaria, em certa medida, o bloco de países que foi se aglutinando para representar uma alternativa de direita no nosso continente. Esse bloco tem como principais atores hoje o Chile, o Peru e o Brasil, e também a Argentina de Macri. Na medida em que uma vitória peronista afaste a Argentina desse bloco conservador, a perda de força desse campo político será notável, dando uma enorme dor de cabeça para os Estados Unidos e também para Bolsonaro. Não é novidade para ninguém que a situação econômica da Argentina representa os resultados de uma aplicação dura do chamado programa neoliberal. Macri foi eleito prometendo implementar na Argentina as mesmas medidas que o governo de Michel Temer adotou no Brasil, medidas essas que foram radicalizadas com
Bolsonaro e Paulo Guedes. Essas medidas, que configuram o programa neoliberal, têm como principal objetivo baratear o país para poder atrair capitais internacionais. A ideia é que não seria mais possível para a América Latina, incluindo a Argentina, não seria mais possível desenvolver o país a partir do mercado interno, não seria mais possível desenvolver o país a partir de uma via autônoma de industrialização, de independência econômica. Que para poder a Argentina retomar o crescimento, assim como é o caso do Brasil, de Bolsonaro, o que deveria ser feito, e Macri o fez até o talo, é adotar medidas que reduzam salários, que reduzam direitos, que reduzam impostos, e para reduzir impostos, que se reduza serviços, medidas que aponte para a privatização na Bacia das Almas, que aponte para a desregulamentação trabalhista e comercial, que tornassem a Argentina um porto seguro e altamente rentável para o grande capital internacional. Macri foi nessa direção, governou desse jeito, promoveu o mais impressionante crescimento da pobreza e da miséria que a Argentina assistiu nas últimas décadas. Retirou direitos, aumentou em até 1000% as tarifas de luz, de água e de gás, exatamente para retirar os subsídios e combater a dívida interna do país. Macri foi neste rumo e quebrou o país. O país empobreceu e não cresceu. O pior dos dois mundos. Se retiraram direitos, se arrocharam salários e não houve, como contrapartida, o propalado crescimento, o prometido crescimento que Macri anunciava na sua campanha eleitoral. É evidente que os brasileiros, pouco a pouco, olharão para a situação argentina e começarão a pensar, até aqueles que eventualmente votaram em Bolsonaro. Se o programa de Macri é tão parecido com o de Bolsonaro e Guedes e levou a Argentina a esse tremendo desastre, ao ponto de Macri perder as eleições no primeiro turno, por que cargas d'água que aqui no Brasil a mesma política econômica dará resultado diferente? Esse é um questionamento normal a ser feito pelo eleitorado brasileiro nos próximos meses. Macri, se é derrotado, a sua derrota representará o fracasso da política econômica do neoliberalismo. Bolsonaro, diante de uma eventual derrota de Macri, não apenas perderá um importante aliado geopolítico, vou aqui recordar, Bolsonaro tem como principais aliados a América Latina, Macri da Argentina, Ivan Duque da Colômbia, Sebastián Piñera do Chile, são os seus aliados, junto com o governo conservador do Peru, que forma esse grupo de países governados por forças reacionárias e que hoje estão articulados no chamado Grupo de Lima, um foco importante dessa ofensiva conservadora. A derrota de Macri seria, do ponto de vista geopolítico, uma derrota desse grupo e uma derrota pessoal de Bolsonaro, que já há meses tem se pronunciado a respeito das eleições argentinas, que tem manifestado publicamente seu apoio a Macri, que tem atacado duramente, muitas vezes de forma pejorativa, agressiva, o peronismo, e que agora mesmo, diante da derrota espetacular de Macri nas prévias argentinas, agora mesmo Bolsonaro renovou seus ataques ao peronismo, pôs a Argentina sob chantagem, ameaçou a Argentina de uma situação econômica catastrófica no caso de vitória do peronismo. Bolsonaro está abraçado a Macri. Bolsonaro, na sua truculência habitual, mesmo na sua truculência habitual, sabe que pode estar diante do efeito Orloff, de olhar para o Macri e chegar à conclusão de que Macri é ele, Bolsonaro, amanhã. Vocês estão lembrados daquela publicidade conhecida dos anos 80, eu sou você amanhã. É o efeito Orloff sobre que estabelece nessa relação entre o Brasil e a Argentina, entre Bolsonaro e Macri. Uma vitória do peronismo
na Argentina, daria um novo ânimo para as forças progressistas do conjunto da América Latina. Daria um novo ânimo também para as forças progressistas brasileiras. Aquela percepção de um túnel sem fim, de uma situação na qual não se vê saída, esse estado de desânimo, de apatia que se estabeleceu em setores importantes do povo brasileiro, diante de uma vitória da fórmula Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, esse ânimo poderia também sofrer uma alteração importante, poderia sofrer uma mudança importante. A vitória eventual de Cristina Kirchner em 27 de outubro pode representar o início de um novo cenário político na América Latina. Pode representar o início de um processo de isolamento do governo Bolsonaro no subcontinente. Pode representar uma contraofensiva das forças progressistas, que certamente terá repercussões importantes também dentro do Brasil. Encerro aqui minha exposição de hoje. Antes de terminar o programa, 2 mensagens. A primeira mensagem: sugiro a vocês fortemente que façam a sua inscrição no canal de Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com a Opera Mundi através do Super Chat. E não se esqueçam, ao fazerem a inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Vocês serão avisados todas as vezes que novos programas, nossos ou de nossos parceiros, forem ao ar. Segunda mensagem: peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos sustentar e desenvolver um jornalismo independente e de qualidade, para que nós tenhamos os recursos para enfrentar a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir: www.operamundi.com.br/apoio. Faça agora mesmo uma assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária é a garantia de independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Encerro assim o programa 20 Minutos Nacional de hoje. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, às 16h30, nos canais de Opera Mundi no YouTube e no Facebook, com o programa 20 Minutos Internacional. Obrigado pela audiência de hoje, obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima quarta-feira. Um grande abraço.